E sejam bem-vindos, caros amigos, a mais um Cantinho Semanal, Cantinho número 10, depois de uma temporada de WWE na Europa que nos brindaram com Raws e SmackDowns, por aqui um bocadinho tudo à nossa volta, o que por si denuncia já na afirmação desta frase alguma ligeira satisfação e inveja, mas penso que seja natural, estende-se a todos nós, porque realmente nós gostamos de ver a WWE por aqui por perto e são sempre bem-vindos, tal como foram aqui na Alemanha e em Londres e hoje em Belfast, na Irlanda. Tivemos bons combates e, portanto, para mim, na semana passada, isto para mim avaria-me assim um bocadinho aqui o meu sistema, não é? Porque eu normalmente vejo o Raw, vejo o SmackDown, durante o fim de semana consigo processar e mastigar as coisas todas de modo a depois, na segunda-feira, hoje, poder apresentar as coisas bem feitinhas e como deve ser. Portanto, hoje para mim foi quase um exercício jornalístico para tentar fazer aqui esta condensação de 2 semanas de conteúdo aqui para o Cantinho Semanal, que é para sair daqui uma coisinha como deve ser, tal como vimos então há 2 semanas, começando por aí, o Raw do Stranger Things, o que eu tenho que começar aqui com este pequeno desabafo, porque na qualidade de alguém, perguntaram-me aqui há quanto tempo eu trabalho para a televisão, há 30 anos, e na qualidade de entrar para a televisão há 30 anos, há coisinhas que me fazem confusão e fico assim um bocadinho, especialmente conhecendo a WWE, fico um bocadinho embeliscado, incomodado e embeliscado, é uma nova palavra. Stranger Things foi strange, foi engraçado, tivemos aquele tema, aquela decoração, aquilo foi tudo muito engraçado, sim, mas depois fiquei assim à espera. Então, peraí, nós temos a passadeira vermelha estendida para esta malta toda. Temos aqui a decoração, temos o grafismo, o tema todo à volta daquilo que é Stranger Things. E não aparece uma alminha penada da série que é para vir dizer olá. Nem parabéns por um ano na Netflix, nem olá WWE, não há ninguém na primeira fila, não se arranjaram comps, portanto complimentary tickets, bilhetes de borla para a primeira fila de alguém que seja. A dizer que é do Stranger Things que veio lá dar um ar de sua graça e muito obrigado também pela publicidade? Não! Nem uma mensagenzinha do rei de um telemóvel enviada por vídeo ou por Zoom ou coisa que o valha, um produtor qualquer? Não! Meus senhores, fiquei um bocadinho embeliscado. Voltando a aplicar aqui a palavra inventada. Mas pronto, isto é um desabafo que eu tenho que fazer obrigatoriamente porque eu sei que a WWE normalmente faz um bom business. E as coisas fazem sentido. Pelo menos eles gostam de dizer que there's a rhyme and reason for everything that we do. De certeza. Às vezes falta essa rhyme, às vezes falta essa reason. Mas pronto. Vamos passar à frente, que isto era só este meu pequeno apontamento que eu tinha que fazer obrigatoriamente, porque o conceito do Raw Stranger Things até foi uma coisa engraçada, mas assim foi um bocadinho complicado. Mas diz aqui o Pedro Rodrigues, foi um Raw strange, pronto, e teve de facto os seus momentos estranhos. Vimos também Gunther apopado depois de um combate excelente, imprevisível com o AJ Styles na semana passada, em que tecnicamente ia perdido. Portanto, estou aqui a fazer um resumo dos Raws destas últimas 2 semanas. De facto, nesse combate, o árbitro não viu a desistência e Gunther apanhou o AJ Styles desprevenido. Agora, mais recentemente, hoje, Gunther lembra os seus méritos e quer participar no Royal Rumble. Para já, gostei imenso desse combate. Acho que talvez possa ser a opinião aqui dos amigos que estão a ver no TikTok acerca do combate de Gunther contra AJ Styles, porque foi um belíssimo combate na semana passada. E depois houve aquele momento, e é aqui que eu gosto de dizer que realmente a WWE faz um bom trabalho, no business. No business foi aquele bom combate em que a realização do modo como estava dava a sensação que, sim senhor, o AJ Styles estava a submeter o Gunther desiste, dá assim aquela palmadinha no rabiosque do AJ Styles, ele levanta-se, todo ganhei, e o árbitro, não ganhaste nada, ele ganhou, então não viste aqui na nada, coisa. Não, mas não aconteceu assim, que é para depois mostrar no replay, o AJ Styles ficar distraído, o Gunther aproveitar-se, 1-0 para Gunther. Muito bom. Portanto, estão a ver, eu consigo compensar desde uma coisa um bocadinho mais negativa a esta mais positiva, porque eu gostei de ver esta inversão da dinâmica que de repente temos Gunther numa situação em que aparentemente é ele o vencedor. E então hoje Gunther dirige-se à plateia e dirige-se a AJ Styles a dizer que, usando estas famosas expressões que ele já tem usado nos últimos tempos com John Cena, nomeadamente, you tapped out like a little bitch. E que Gunther só aceita a desforra com AJ Styles se AJ Styles meter a carreira em jogo. Meus amigos do TikTok, diz o Filipe Ferreira que o Gunther tem de o reformar, mas tem que ser uma reforma digna
do AJ Styles. E eu concordo aqui com o Felipe, porque AJ Styles é quem é. Aliás, num paralelo, AJ Styles há muito pouco tempo esteve na TNA para o seu evento do Genesis, abriu o espetáculo The House That AJ Styles Built. E AJ Styles traz este nome, traz esta fama e este reconhecimento que toda a gente reconhece o AJ Styles como sendo certamente um dos melhores do mundo. E concordo com o Felipe, nós temos de ter aqui uma boa desforra do AJ Styles e temos de ter aqui preferencialmente um combate que, de um ponto de vista ideal, AJ Styles ganharia, mas eu questiono. Então eles estão a construir o Gunther como um mega monstro que acaba carreiras, The Career Killer. Acabou com Goldberg, acabou com John Cena e AJ Styles está imediatamente na mira, já a seguir. Isto vai certamente de encontro ao último cantinho semanal que eu fiz, onde eu previ também uma rivalidade entre os dois. Portanto, também já estava praticamente no horizonte, depois com a picardia que tinha havido. Mas eu questiono, querem fazer já isso? Eu vou aprender mais palavras do AJ Styles a dizer que ele queria, ao longo deste ano de 2026, acabar o ano. O que é que vai acontecer daqui? No Royal Rumble na Arábia Saudita vamos ter Gunther contra AJ Styles. Se Gunther ganhar, porque é pela carreira de Styles, como é que ficamos? A turnê, eu estou aqui a imaginar que vamos ter qualquer coisa do AJ Styles relativamente tipo ao John Cena, não é? Ou seja, algo que vai durar alguns meses no mínimo. Puxamos já a ficha? Por caso contrário, Gunther perde? E depois perde algum balanço? Torna-se complicado, mas afinal o que é que se vai decidir concretamente? Isto, para mim, deixa-me assim uma pulguinha atrás da orelha a pensar o que é que vai acontecer. Ao mesmo tempo, aumenta também o fator de intriga, o que para mim é muito bom. Portanto, eu acho que aqui já temos uma boa e forte possibilidade. Vemos aqui um excelente combate entre os dois que nos vai deixar certamente na curiosidade daquilo que vai acontecer. Pelo Royal Rumble feminino, que também já se está a montar, começa a ganhar forma, Rhea Ripley, Io Sky, Liv Morgan, Raquel Rodriguez e Roxanne Perez querem entrar no combate. Agora, a Rhea já está a fazer mind games desde já. Pergunta, vocês três meninos do Judgment Day, como é que vocês se vão entender neste combate Royal Rumble feminino em que será cada uma por si? A resposta foi porradaria da grossa, foi aquilo que ela levou por ousar desafiar as meninas do Judgment Day, mas já começa a ser montado também e com fortes players. Isso agrada-me bastante. O que não me agradou muito, e se calhar aqui talvez não seja muito agradável esta ideia de termos sido apanhados primeiro de surpresa por aquele statement do Adam Pearce, break the walls down. Muito se falou de Chris Jericho, ficámos todos à espera de ver Chris Jericho. E não houve Chris Jericho em lado nenhum no Raw Stranger Things. Ficámos à espera. Não. Ficámos assim, não acontece nada. Foi pena, mas ao mesmo tempo também já se fala da ideia de Chris Jericho. Pelo menos já se houve uns zunzuns nesse sentido, de aparecer no Royal Rumble na Arábia Saudita e fazer uma grande estreia. Até porque Eric Bischoff referiu no podcast dele, e uma coisa muito bem referida, que a malta da Arábia Saudita gosta muito dos nomes do ano de 2000 para cá. Pelo que me parece foi quando eles começaram a acompanhar wrestling. E portanto, aparecer alguém como Chris Jericho, que neste momento acho que não está na AEW, apesar do nome ainda constar no site, se ele de facto não estiver e mantiver essa carta aberta, vermos Chris Jericho de volta à AEW por si é um ganho. Mas a fazer esse regresso no Royal Rumble parece-me top. Parece-me realmente excelente. O Pascas ainda diz que quer um combate pela carreira de AJ Styles contra Gunther na WrestleMania. Ora, já temos aqui um cenário alternativo. Será que? Não sei. No combate pelo título intercontinental feminino do Raw, há 2 semanas, tivemos Maxine Dupri a perder, infelizmente, com Becky Lynch, porque infelizmente Maxine foi levada a perder pelo jogo sujo de Becky Lynch, que se agarrou às cordas, e depois Maxine perdeu o título, e Becky Lynch toda contente a declarar a vitória e fogos de artifício, etc. Eu fiquei a pensar, why? Porque é que era preciso ainda Becky Lynch voltar a ter um título intercontinental feminino? A Becky Lynch já está garantidamente na conversa para o Hall of Fame. É uma questão de tempo. É uma questão de 1 ano ou 2, na minha opinião. A Maxine está a ser construída, está a mostrar trabalho, está cada vez melhor e finalmente tem ali o bombom nas mãos, não é? Tem ali o título. E já lhe tiram o título poucas semanas depois. Mas assim não fazem grandes favores à Maxine. Ainda que neste Raw
tivemos a desforra desse combate pelo título intercontinental, acompanhada da Natália, que está ali com os seus sorrisos milionários e não sei o quê, toda bonita, e sim senhor, a Natália está numa forma física como até agora ainda não a tinha visto, e virou-se contra ela, aproveitando o momento de fraqueza em que Maxine Dupri tinha Becky Lynch encostada ao canto, ou encostou-a ao canto, que estava desprotegido, e pelo que me parece a Natália estava ali, não senhor, eu não deixo. Porque já vimos em packages que a Natália tem ali um poder de professora, quase, treinadora, sobre a Maxine Dupri. E acho que era para lhe dar uma lição. E se calhar em storyline, porque claramente isto aqui inicia um feud, parece-me que, na minha opinião, Natália vai começar aqui uma senda de dungeon, Hart Family, Stu Hart, valores, tradição, família, o bem fazer wrestling, etc. Há qualquer coisa ali um bocadinho subversiva no modo e no porquê da Natália ter agido. Mas isso, a ver, vamos como é que a coisa se desenvolve. O Pedro Miguel Nogueira diz que foi muito denunciado o heel turn da Natália. Pelos vistos, ele já estava à espera. Por isso, não sei. Portanto, tivemos aqui este momento curioso. No Raw há 2 semanas, CM Punk manteve o título contra Braun Breaker, conforme eu estava à espera. E na semana passada, Austin Theory e Braun Breaker contra Dragon Lee e Penta. Tivemos um momento excelente dos Division depois do combate, em que Breaker aparece com aquele Spear da Braun Breaker. Uma coisa fantástica. Em que ele vem lançadíssimo em Dragon Lee. Depois vimos o Tsunami em Penta, enquanto Adam Pearce ralhava com Braun Breaker, que não se ficou e depois já no ringue empurrou-o para o canto para intimidá-lo. Eu achei isto brilhante. Porque consolida a personagem de Braun Breaker como sendo alguém perigoso e imprevisível. E os Division como uma matilha descontrolada. Gostei disto. Já neste Raw tivemos o seguimento dessa situação porque tivemos um confronto intenso entre Adam Pearce e Paul Heyman, quando dão ao Austin Theory a suqueira para ele usar e Pearce lhe atira. Já mais para o final, Pearce que estava furiosíssimo com Paul Heyman e praticamente a espumar da boca, e depois não sei porquê, o gajo da Perse deve ter tropeçado, vê-se assim o microfone a cair para dentro do plano, mas pronto. E depois vimos ali, não, eu realmente gostava de falar com, diz o Adam Pearce, eu gostava de falar com o Braun Breaker para a semana. Eu sei que o suspendi, mas para a semana. E o Paul Heyman, com todo o gosto, com toda a honra. Então vamos ter a continuação dessa situação. E eu já vi manifestada a ideia de que talvez Braun Breaker não precisa dos Division para nada. Será? Será que Braun Breaker se pode afirmar aqui como um singles player, alguém que realmente esteja desprovido da proteção dos Division? Até já ouvi um zoom que, ou pelo menos um cenário colocado por alguém, da implosão dos Division. Não sei. O Filipe Ferreira diz que vamos ter um Heyman versus Pearce. Havia de ser bonito. Certo é que isto aumenta a nossa curiosidade e o nosso apetite para ver toda a situação no que toca ao Braun Breaker, o que me parece muito interessante e muito bom. Tivemos para finalizar a noite de Raw, tivemos CM Punk contra Finn Balor pelo título da WWE. CM Punk recebido com toda a festa, mas Finn Balor, claro, recebido como um herói. CM Punk manteve o título, mas Finn Balor para o final fica a olhar para ele, a CM Punk a comemorar a vitória, e Finn Balor olhar com um ar de cobiça nos últimos minutos. Finn Balor não ficou bem com a vitória. E se estamos aqui a falar no contexto de possibilidades, eu já começo a colocar a possibilidade de que Finn Balor não tarda se afasta dos Judgment Day, porque claramente it's the Finn Balor Show. Alguém já disse aqui nos comentários que gostava que o Finn Balor fosse campeão a dada altura. Acho que está em boa hora para isso. Já demonstrou ter todas as qualidades para esse efeito. Quando ele foi campeão universal há cerca de 10 anos, para mim era cedo. E eu manifestei isso na altura. E senti que Finn Balor não tinha, aquilo que eu sentia na altura, é que Finn Balor não tinha caparro, digamos assim, que é para ser campeão universal. E de facto foi, e o destino quis que deixasse de ser muito depressa, ficou lesionado e depois o título seguiu. Mas agora, Finn Balor, eu acho que ele já reuniu todas as condições do ponto de vista de quem é, da história que ele tem, da sua aparência física, do seu conforto ao microfone, que é imenso, a sua habilidade e qualidade em ringue, nem é preciso falar. E portanto eu acho que Finn Balor já deu provas e já deu à casa para mostrar que ele já é um legítimo player para um dia se tornar campeão mundial. Digo eu.
aqui no TikTok, o Pedro Rodrigues até diz The Demon Champion. Houve alguém aqui no TikTok também perguntou se eu via o Finn Balor voltar como Demon Champion, ou Demon neste caso, e por que não? Estava na hora. Eu gosto, eu só pergunto cada vez que ele aparece, eu fico a pensar onde é que está o Demon. Faria sentido. Mas agora, passando para o SmackDown, fazendo também esse resumo e também centrando aqui num dos 2 temas que anunciei para este cantinho semanal, em que, e vamos inspirar um bocadinho de ar, 8-man tag dos Wyatts contra os MFT. E eu continuo a lamentar este booking esquizofrénico dos Wyatt Six, num combate que foi apressado, foi desperdiçado, para quem era, não soube a nada. Tivemos a distração da lanterna, depois foi Tama Tonga que venceu o Uncle Howdy limpinho. Portanto, o capanga da facção rival, da perspectiva dos Wyatts, o capanga da facção rival é que derrotou o cabecilha dos Wyatts. Então o Uncle Howdy, isto há 1 ano e meio que os Wyatt Six se estrearam. E o Uncle Howdy era aquela coisa toda. Aliás, ainda me lembro do combate do Bray Wyatt contra o LA Knight, se não estou em erro, em que o Uncle Howdy já era uma figura que estava ali a pairar e até tinha uma participação ativa. Toda a gente sabia que era o Bo Dallas. Mas o Uncle Howdy tem vindo a ser construído, pelos vistos de um modo assim muito inconsistente, como tipo aquele próximo monstro do Dark Side. De certa forma, um digno substituto ao seu irmão, ao Bray Wyatt, não é? Ao Wyndham Rotunda. E eu acho que o Bo Dallas tem feito um bom trabalho. Tivemos aquela entrada toda magnífica, aquela estreia daquilo que eram os Wyatt Six nos bastidores, aquela produção toda que eles fizeram, tudo virado ao contrário, o Chad Gable a sangrar, etc. A lenha que vocês já conhecem. Fazendo o fast forward para agora, eu fico a pensar, mas onde é que estão os Wyatt Six que me foram prometidos tematicamente que iam ser tipo o grande terror disto? Já os campeões tag team ficam ali um bocado perdidos. O Joe Gacy e o Dexter Lumis estão ali um bocado perdidos. E neste momento são apenas alvo de cobiça dos MFT. E eu também fico a pensar, mas espera aí. Agora isto está aqui a girar à volta da lanterna. Querem construir a lanterna como se fosse tipo um objeto tipo a urna do Undertaker. Há uma diferença. A urna do Undertaker era aquela coisa que o Paul Bearer segurava e aquilo era mesmo a força vitalícia, em narrativa, era a força vitalícia do Undertaker. Por onde fosse a urna, o Undertaker magneticamente, espiritualmente falando, ia atrás dela. Portanto, ele dependia mesmo da urna para ele sequer existir. A lanterna é um símbolo, é quase uma metáfora para aquilo que é a luz na escuridão, porque na psicose do Bray Wyatt, ele é que ia mostrar aos outros o que era o bem e o que era o mal. Portanto, faz sentido a aplicação da lanterna. Mas agora, quer-se usar a lanterna como se de alguma forma a alma do Bray Wyatt tivesse ido lá parar e que esta lanterna aqui é agora o guia espiritual dos Wyatt Six e, portanto, na posse da lanterna, eles é que mandam, eles, MFT, é que mandam nos Wyatt Six. E fica a pensar, isto não é historieta a mais? Não estamos a inventar demais para aquilo que é? Porque não é esta a noção que eu tenho. Nem da lanterna, nem dos Wyatt Six, nem do Bray Wyatt, nem nada disso. E mais ainda vos digo, nem sequer a noção que eu tenho acerca dos MFT. Então os MFT ainda têm que ser construídos. Anda tudo a reboque do Solo Sikoa. O Tama Tonga depois são tamas e tongas e talas, etc. Mas é o Tama Tonga é que esteve aqui a derrotar, então, num pino limpinho, o Uncle Howdy. O Tangaloa voltou há uns tempos, mal fala, tal como o Tama Tonga, que história é essa? Mal fala. O Talatonga, como é que se chama? O alto, o gigante, também pouca construção tem. Então queremos meter estes campeões. O Solo quer absorver os títulos todos. Então isto só funciona a reboque do Solo. É isto, estamos à espera para os MFT? Eu estranho um bocadinho. Estamos então a tentar construir algo, estamos a tentar já pôr a cereja no topo do bolo e ainda nem bolo temos. Temos uma estrutura que está a ser construída. E eu fico um bocado enervado com estas coisas, um bocado irritado com estas coisas. Porque se há coisa que a WWE faz muito bem é criar laços emocionais entre as superstars e os fãs. E nós temos um laço, temos aqui uma coisa, são provas dadas. As lanternas na escuridão que se ligam cada vez que aparece alguém dos Wyatt Six, quando aparece o grupo. Isso já serve para demonstrar o apoio que os fãs dão ao grupo.
existe um misticismo à volta daquilo que era o Bray Wyatt enquanto figura que continua a ser correspondido nos Wyatt Six. E se estamos sempre aqui à procura de razões para os fãs terem um investimento emocional, porquê é que não estamos a aproveitar os Wyatt Six? O que é que falta? Porque era, ou é uma grande estreia, ou deixa-se cair. Depois há lesões pelo meio, compreendo. E depois é os campeões tag team, e depois não vou falar nada. Depois aparecem e não se faz nada de especial. Depois é só pre-tapes, coisas já foram gravadas antecipadamente, mete-se na emissão e pronto. Os fãs querem ver esta gente no ringue a lutar. Isso é uma coisa que eu acho que tem perdidas do Vince McMahon. Que é, para lhes darmos tempo de antena, bastam 2 ou 3 minutos num package qualquer nos bastidores. Tá bom. Não, eu quero vê-lo no ringue. Diga o que tem a dizer no ringue. Eu percebo a coisa cinemática, não sei o quê, pre-tapes, é tudo muito bonito e sexy. Mas eu quero ver esta gente no ringue. A lutar, a falar, o que é que seja. E acho que falta isso. Porque os Wyatt Six, pelos vistos, são todos muito giros para umas coisas, mas depois para outras não tanto. Mas são giros, por exemplo, para, enquanto marca, enquanto os objetos, os adereços que eles têm, figurarem como uma das atrações no parque de diversões da Universal Studios. Halloween. Vejam, não sei que, a entrada dos Wyatt Six, tudo ali com a temática, que os Wyatt Family, depois, os Wyatt Six depois instauraram, não sei que, aquela coisa toda, porra, para isso já serve. Então, mas espera aí, então existe de facto um apelo comercial, comercialmente falando então. Então porquê é que isso não está a ser traduzido para a aposta no ringue? Se temos tudo, temos investimento emocional, temos aposta comercial, o que é que está a faltar? Qualidade não falta. É tudo gente com provas dadas, tanto no NXT como na WWE. Eu fico um bocado possesso com estas coisas, tipo, não é isto que estamos à procura, então estamos à espera do quê? Porque o para arranca. Estamos à espera de timing? Não! Isto é uma coisa tipo... Vou usar aqui um exemplo um bocado para o tosco. Eu gosto de uma rapariga, a rapariga mostra interesse em mim, mas eu vou deixá-la estar, dou-lhe assim uma coisa. Elas tantas perdem interesse. Não, desculpa, para estás a brincar, não vale a pena. Perde-se o investimento emocional. Eu acho que a WWE Triple H está a perder isso de vista. Acho que é pena. Pronto. Por isso, eu tinha que fazer aqui este desabafo, porque acho que não vejo sentido em estarmos aqui a prolongar esta coisa dos Wyatt Six. E se querem acabar com o grupo, acabem logo. Que é para não estarmos neste para-arranca. Acho que isso também não faz bem a ninguém. Mas avançando dentro do resumo do SmackDown, avançando também para Drew McIntyre contra Cody Rhodes no SmackDown. 3 Stages of Hell. Num público que foi muito antipático para com Cody Rhodes, mas aguentou-se à bomboca. Cody Rhodes aguenta-se muito bem. Eu gosto muito de ver o Cody Rhodes a trabalhar, porque ele sabe perfeitamente, ele sabe o seu lugar. Ele tem a linhagem, vindo já do seu pai, American Dream, Dusty Rhodes, e ele próprio sabe os cantos à casa. No singles match desse 3 Stages of Hell tivemos o low blow de Drew McIntyre, que ganha a primeira volta. Depois no Falls Count Anywhere, Cody atira-se da bancada para cima de Drew McIntyre e em cima da mesa. Portanto, Cody ali a ganhar a segunda volta. E depois na terceira volta tivemos então o combate de jaula. Foi uma boa volta, mas marcada e pontuada por um nome que já aqui tem vindo a ser muito falado e badalado. Jacob Fatu, bem regressado, a interferir, e eu fico a pensar, então sim, somos capazes de fazer coisas como deve ser, do ponto de vista da WWE. Porque o Jacob Fatu, quando entra, tem significado. Ele aproveita uma aberta, em que aquela porta da jaula está sempre a abrir, também é um bocadinho estranho, dentro do formato do combate de jaula, a porta a abrir e fechar consoante a proximidade do adversário. É estranho de estar mesmo fechado, mas pronto, isso são precisismos meus. Mas aproveitando essa aberta, Jacob Fatu entra, ora, primeiro ataca Drew McIntyre, ora a seguir Cody Rhodes, e é nesse ataque que Drew aproveita, sai e salta cá para fora, sagrando-se campeão da WWE. Assim sim. Isto faz-me sentido. Porque todas as partes são beneficiadas aqui. O Cody sai beneficiado porque de repente tem uma nova história, porque agora há uma grande questão, um grande ponto de interrogação acerca de qual é o futuro do Cody. O Jacob Fatu porque tem com que se entreter, tem uma belíssima narrativa em que se meteu, em que claramente ele é o heel, a menos que a dinâmica se vire mais para a frente. E Drew McIntyre a sagrar-se campeão em território internacional, tendo aparecido depois, com o seu título, todo contente como não podia deixar de ser, na sua terra natal da Escócia. E portanto ganham também com isso. Porque conseguem até, do ponto de vista, novamente, comercial, marcar ali uma presença de Drew McIntyre e assinalar que até nas turnés europeias estas coisas podem acontecer. Brilhante.
absolutamente brilhante. Porque acho que é assim que se constroem estes momentos, é assim que se constrói a fidelização dos fãs. Os fãs ficam agradecidos quando estas coisas acontecem, particularmente fãs internacionais que estão à espera que os grandes momentos sejam guardados para as WrestleManias e Royal Rumbles e PLEs do mundo. Acho que até os fãs americanos às vezes ficam um bocadinho jaded, tipo, mas não vai acontecer nada. E depois quando acontece. E portanto, eu gostei muito desta investida que eles fizeram no que toca a McIntyre e Rhodes. E Cody Rhodes já decretou: eu vou estar no Royal Rumble, na Arábia Saudita. O que também me leva aqui, vou ser um bocadinho cínico, mas isto significa também que no que toca a momentos em que pode ganhar muito dinheiro, Royal Rumble, até parece que pensam melhor. Então porquê é que, voltando aqui aos Wyatts, porquê é que não pegam nos momentos dos Wyatts e em tudo aquilo que os Wyatts são and make some money, honey? Não sei, digo eu. Ora, ainda esta semana, já aqui para finalizar o cantinho semanal, não se esqueçam que o Unreal estreia já amanhã na Netflix. A WWE mostrou desde já um excerto que mostra Triple H e R-Truth a falarem da situação, da sua descontratação, digamos assim, em que basicamente Triple H está a dizer: não, ele nunca deixou de estar a contrato, o que significa que nós não íamos renovar o contrato dele. E ele entendeu isso como despedimento e portanto já foi manifestar-se a todo o mundo que afinal já não estava na WWE. Tá, mas eu fico a pensar, mas a consequência não é a mesma? Então não ia na mesma deixar de trabalhar para a WWE? Isso não pode ser retratado como uma demissão, um despedimento, ou deixar caducar também a desistir. Eu percebo o argumento do ponto de vista legalístico, mas ia dar ao mesmo, não ia. E pelos vistos, afinal, eles conseguiram os dois, ambas as partes, renegociar para o R-Truth ficar. Então teria sido preciso sequer esta conversa do vamos deixar o contrato acabar? Não sei, isto é. Já no próximo sábado, no Saturday Night's Main Event, teremos um Fatal 4-Way que determinará o candidato ao título da WWE. Temos o Sami Zayn já como um dos classificados, Trick Williams, Randy Orton e ainda Damian Priest. Portanto, Saturday Night's Main Event, por si, não é bem um pay-per-view, não é bem um PLE, é, digamos assim, um Raw ou um SmackDown Plus. Vá lá. Pelo menos mais focado em wrestling em 2 horas do que muitas vezes o SmackDown consegue dizer em 3. Mas isto são outras guerras. Por isso, meus amigos, eu aqui estou de saída, porque aqui no que toca o apanhado já foi feito. Espero que vocês tenham gostado deste cantinho semanal. Se ainda não o fizeram, por favor, subscrevam, gostem, comentem, partilhem aquela lista de compras toda bonita que a malta do YouTube gosta de fazer. Pronto, é o algoritmo e tal. E por isso, vemos aqui para a próxima semana, onde eu vou fazer um apanhado do Unreal e tentar enquadrar num panorama televisivo. Por isso, até lá. Fiquem bem, boa semana e bom wrestling.